Glória a Deus. Eu queria mais uma vez cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Nós temos nesses dias falado sobre tantas coisas especiais. E hoje não será diferente. Eu creio que o Senhor falará conosco de uma maneira especial. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos compartilhado, vindo agora, entrando na palavra, sobre muitas coisas essas últimas reuniões. Falando sobre aquilo que o Senhor fala lá em João, no Evangelho de João, sobre aquilo que Ele é. E como já foi falado hoje, Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele diz que Ele é a luz dos homens, Ele diz que Ele é a porta das ovelhas, e Ele diz que Ele é o bom pastor. E hoje nós vamos falar de mais uma afirmação de Jesus, onde Ele diz algo tão poderoso, tão maravilhoso, e eu quero que você abra sua Bíblia lá em João 11. João 11, capítulo 11, versículo 25. O tema da nossa ministração de hoje é Jesus, a ressurreição e a vida. Amém? Nós iremos compartilhar essa palavra tão poderosa, baseado em mais uma afirmação do nosso Mestre Jesus. Ele diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, algo muito poderoso. Os irmãos também vão projetar, mas se você não encontrou, acompanhe aí, ouça o que diz o verso 25. O texto diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Glória a Deus. Que texto precioso. Olha só essa afirmação de Jesus. É fato que todas as outras afirmações de Jesus são preciosas. Eu estava estudando sobre isso e estudando a palavra de Deus em João, e é interessante que quando Jesus afirmou ser o pão da vida, o que ele faz naquele momento? Ele multiplica os pães e os peixes. Quando Jesus ele fala que ele é a luz dos homens, o que ele faz? Ele cura um cego, abre os olhos, tira toda a escuridão da vida daquele homem. E é interessante que aqui em João capítulo 11, quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, o que ele faz? Ressuscita um homem. Olha só como que esse nosso Jesus é poderoso, e quantos milagres ele operou, e todas as vezes que ele falou, quando ele disse que ele era a porta das ovelhas, ele foi lá e curou um paralítico que já há tantos anos estava enfermo. Nosso Jesus fez tantas coisas, e ele sempre quer nos ensinar alguma coisa através daquilo que ele fala. É fato que todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos o contexto. Esse louvor que nós acabamos de adorar a Deus com ele, é baseado naquilo que aconteceu com o homem que foi curado, que é Lázaro. E quando Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida, ele está falando para uma irmã de Lázaro, Marta. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o que aconteceu com aquela família, o milagre, e por que nós podemos viver a nossa vida crendo que Jesus é a ressurreição e a vida também para nós. Porque muitas vezes nós conseguimos crer. Quantos creem que Jesus veio à terra como homem? Quantos creem que Jesus fez muitos milagres? Amém. Às vezes isso para nós não tem dificuldade, mas às vezes a dificuldade para nós é crer que hoje o mesmo Jesus está aqui e pode operar o mesmo milagre. Para nós não temos muitas vezes dificuldade de crer que Jesus operou os milagres no passado, que Jesus virá do céu para nos buscar, mas temos dificuldade muitas vezes de crer que Jesus está aqui e Ele pode operar milagres. Amém? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Esse milagre da ressurreição de Lázaro é o último grande milagre público de Jesus. Este milagre foi realizado na última semana de Jesus, antes de Ele ser preso e morto na cruz. E nós podemos tirar muitas lições do que aconteceu. Eu não vou ler o texto inteiro, você pode ler na sua casa, de João 11 até o final, fala sobre uma história muito maravilhosa. Mas nós vemos que dentro daquela história, do contexto que aconteceu ali, nós podemos tirar algumas lições muito importantes. No texto diz que Lázaro era amigo de Jesus. Quando as irmãs de Lázaro ficou doente, as irmãs de Lázaro pediu: vá lá e avisa Jesus que Lázaro, a quem ele ama, está doente. É isso que diz na palavra. Então Jesus amava Lázaro.
E nós podemos aprender algo, e até nós compartilhamos isso com as pessoas em uma das semanas da Casa de Paz. Não é porque nós somos amados por Deus, não é porque Jesus é o nosso bom pastor, não é porque Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades, que nós não vamos passar por dificuldades. Nós iremos passar. Jesus nos ama, mas as dificuldades, os momentos difíceis fazem parte da nossa vida. Fala para o seu irmão do seu lado aí, faz parte, irmão. Não tem como. As crises são inevitáveis. E veja, entenda, o momento que aquela família estava passando era um momento muito difícil. Lázaro tinha ficado doente, vocês sabem. Muitas vezes nós percebemos quando é apenas uma dor de cabeça, ou quando a enfermidade é uma enfermidade muito séria. E pelo que nós podemos entender aqui, as irmãs de Lázaro perceberam que a coisa estava feia, que Lázaro poderia vir a morrer. E o que elas fizeram? Elas pediram para avisar Jesus. Então entenda algo, a crise é inevitável, os problemas são inevitáveis. Só que nesse caso dessa família, porque muitas vezes nós passamos por dificuldades, o problema que era muito difícil aumentou. Aquilo que para aquela família era algo que eles não tinham mais o controle, porque muitas vezes nós somos assim. Eu não sei há quantos dias Lázaro estava doente. Eu sei que eles só deixaram para avisar Jesus no final. É ou não é? Talvez Lázaro já estava doente há um mês, eu não sei. A Bíblia não diz há quanto tempo Lázaro estava doente, só diz que eles foram avisar quando estava no final. Muitas vezes nós só pedimos socorro para Deus quando nós não aguentamos mais, quando nós já tentamos de todas as formas. Então nós precisamos entender, o Senhor está à nossa disposição em todo momento, mas Ele não vai nos livrar das crises. As crises são inevitáveis. E como nós vemos aqui no caso dessa família, a crise pode aumentar. E aumentou, não aumentou? Aquilo que era uma enfermidade se tornou no quê? Numa morte. Lázaro, que estava doente, agora morreu. E quando uma morte, ou quando a enfermidade mesmo, uma enfermidade grave, né? Nós oramos aqui pela vida da Alice, nós cremos que Deus vai curar ela. Nós ouvimos um testemunho aqui maravilhoso da Giovana, que Deus está operando um grande milagre na vida da Giovana. Quando nós passamos por esses momentos de dificuldade, nós ficamos muitas vezes muito angustiados, preocupados. Senhor, o que vai acontecer? Seja uma enfermidade, seja um emprego que a porta não se abre, seja um problema no meu relacionamento que eu não consigo solucionar. Tudo isso traz uma grande angústia, uma grande preocupação no nosso coração. E esse era o momento que a família de Lázaro estava vivendo. Marta, por tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento, ela oscilou entre a fé e a lógica. Quando Marta pede para avisar Jesus que o irmão dela estava enfermo, e é interessante que quando nós vamos lá para a história, nós entendemos que quando eles chegaram para avisar Jesus, e Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, Jesus falou para os discípulos: nós vamos lá, mas Lázaro está dormindo. Aí ele falou: não, se ele está dormindo, fica tranquilo, ele vai acordar. Não, Lázaro morreu. Aí os discípulos começaram a não entender nada. Como assim? Ele morreu, você está tranquilo? E aí Jesus pega e fala: não, mas ele morreu, mas a morte dele é para a glória de Deus. Aí os discípulos devem ter ficado pensando: como assim é para a glória de Deus? Como que alguém morre e Jesus está com algum problema? Não é possível. Tem alguma coisa acontecendo com Jesus, porque como que um amigo dele, que ele ama, porque até o mensageiro falou: ó, manda avisar que aquele que ele ama está muito doente. Então os discípulos sabiam da amizade que Jesus tinha. E aí quando ele vem, Jesus mesmo fala: não foi o mensageiro que disse que Lázaro estava morto, foi Jesus que disse para eles. Fala: mas ele está em paz, ele está tranquilo. Será que ele ama mesmo? Será que... Eu fico imaginando os discípulos, porque muitas vezes a gente duvida do amor de Deus, infelizmente. Será que ele me ama mesmo? Se ele me amasse, por que eu estou passando por isso? Por que a coisa não muda? Talvez os discípulos devem ter pensado: Jesus não ama tanto esse homem não, vamos lá para ver o que vai acontecer. Não cabia na mente dos discípulos, mesmo tendo vivenciado tantos milagres, tantas vezes Jesus fazendo coisas grandes, eles não imaginavam que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Quantas vezes nós já recebemos grandes coisas de Deus, mas nós não imaginamos que Deus pode fazer de novo. Quantas vezes Deus nos abençoa, supre a necessidade, e quando você passa de novo por um problema, você se aflige, você fica angustiado, você fica preocupado, você muitas vezes quer desistir, e você se esquece daquilo que Deus já fez.
E aqueles discípulos pegaram e ficaram contrariados, falaram: Jesus, o Senhor está de brincadeira, nós vamos para lá para morrer, o Senhor não está sabendo que eles estão querendo te matar? E aí Jesus fala: não, fica tranquilo, não tem a noite, nós vamos viajar de dia, bola todo um plano e fala: nós vamos para até lá. E quando Jesus chega lá, Marta já está totalmente sem fé. Marta já não tem fé de que Jesus pode fazer alguma coisa. No versículo 21 do capítulo 11, Marta diz assim: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, acabou a fé. Aquela mulher que era uma mulher que conhecia Jesus, que sabia que Jesus tinha poder, que só tinha mandado chamar Jesus porque sabia que Jesus podia curar o irmão dela, ela sabia. A atitude de Marta e Maria, por mais que eu entenda que pode ter demorado um pouco para ela ter chamado Jesus, era a atitude certa, de clamar por aquele que poderia fazer alguma coisa. Mas naquele momento, no momento onde ela não via mais saída humana, porque a morte, ela encerra com as nossas possibilidades. Quando alguém morre, nós não temos mais o que fazer. Nós recebemos uma notícia triste hoje, no final do culto quero orar pela vida da irmã Carla, esposa do irmão Francisco. O seu padrasto faleceu num acidente de moto, hoje, acho que hoje ou nessa madrugada, ela não está aqui hoje, mas quando a morte chega na nossa vida, nós não temos mais possibilidade. Mas entenda, nós não temos possibilidade, porque a possibilidade nunca termina para o nosso Deus, amém? Deus, ele não é baseado na nossa natureza humana ilimitada. O Senhor tem todo o poder. E aí nós vemos aqui que a fé da Marta, que também era amiga de Jesus e era amada por Jesus, ela passou por 3 provas, que muitas vezes nós também passamos. Primeira prova que a fé de Marta passou: a ausência da presença de Jesus. Quando Marta, lá no versículo 3, ela manda avisar que Lázaro estava doente, aquele a quem ama está doente, ela queria o quê? A presença de Jesus ali, mas Jesus não estava com eles. Outra coisa que Marta teve que enfrentar foi o quê? A demora de Jesus. Muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco, e muitas vezes ainda, além de não achar que Ele está conosco, nós achamos que Ele demora para responder às nossas orações. Quantos aqui já acharam que Jesus demorou para responder a sua oração? Seja sincero. Aleluia. Muitas vezes eu falo: Senhor, está demorando demais. Aí eu lembro de Lázaro e falo: não, Senhor, seja feita a tua vontade, porque o Senhor tem um tempo perfeito, amém? E aí um outro momento muito difícil da vida de Marta, que ela teve que enfrentar, foi do quê? Da morte. Quando Jesus chegou lá, Jesus falou: fique em paz, Marta, fique em paz, está tudo tranquilo. E ela pegou e ele falou: ele vai ressuscitar. Ela falou: não, Senhor, querendo dar um jeito em tudo, nós já falamos tanto sobre isso. Não, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Ela não tinha fé. Como eu disse, nós muitas vezes temos fé no passado, naquilo que Jesus fez, temos fé no futuro, naquilo que Jesus vai fazer, mas não temos fé no presente. Foi o que aconteceu com Marta. Eu creio que Ele vai ressuscitar no último dia. Ela tinha fé em Jesus, mas Jesus queria fazer as coisas lá longe. Creia, Deus pode fazer algo hoje na sua vida. Ele tem poder para isso. Mas Marta, ela estava tão limitada com a circunstância, porque muitas vezes a circunstância nos cega e nós ficamos sem conseguir enxergar além da dificuldade. Nós não conseguimos ver o agir de Deus. E aí nós achamos que Deus está demorando. E aí quando chega na morte ali de Lázaro, Marta pensou: já era, Jesus, não tem mais o que fazer. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E não é a primeira vez que parece que Jesus está demorando, parece que Deus está demorando para fazer as coisas. Na Bíblia nós vemos Deus muitas vezes fazendo coisas que para as pessoas estava demorando muito. Quando Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara, Deus fez a promessa, e sabe quantos anos demorou para que a promessa se cumprisse? 25 anos. Quando os discípulos estavam lá em meio à tempestade no mar, Jesus apareceu às 4 da madrugada para salvá-los. Eles já estavam mais de 3 horas desesperados em meio a uma tempestade. Quando Jesus chegou, porque Jairo foi buscar Jesus, pedir ajuda de Jesus, que a sua filha também estava muito doente. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, já avisaram na porta: sua filha já morreu. Talvez no coração de Jairo ele pensou: nossa, Jesus demorou, se ele tivesse vindo um pouco antes. E quantas vezes nós achamos que Jesus demora?
Mas quando Jesus chegou e ele falou que se Marta cresce, ela veria a glória de Deus. Quando Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É porque Jesus queria fazer um grande milagre. E aí Jesus chega no verso 39, pede para que as pessoas mostrem aonde está Lázaro e pede para tirar a pedra. E aí Marta disse para ele: Senhor, meu irmão já está morto, já faz 4 dias. Ou seja, já acabou o tempo. Não dá mais. Não tem mais como. Irmãos, Deus quer falar algo para você nessa noite. É Deus que dá a palavra final. Quantas vezes você tem falado que não tem mais jeito? Ah, não dá mais não, já tentei. Eu não consigo. Exatamente, nós não conseguimos. Mas aquele que é a ressurreição e a vida, Ele tem todo o poder. Nós não podemos tentar conciliar o nosso tempo com o tempo de Jesus. O nosso tempo é o tempo Cronos, é o tempo do nosso relógio, das 24 horas. Mas o tempo de Jesus é o Kairos, é o tempo eterno. Nós não temos poder sobre esse tempo, mas Jesus tem o poder sobre qualquer tempo, qualquer circunstância, qualquer situação que nós estivermos passando. Jesus, Ele estava tranquilo. E Ele quer que nós vivamos a paz que Ele tem para nos dar, independente da situação. Sabe por que muitas vezes nós ficamos muito tempo numa dificuldade? Porque nós nos angustiamos e não temos paz para viver e vivenciar o milagre do Senhor. Quando Marta disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo que não tem mais jeito. E aí quando Jesus olha para toda aquela situação, isso chama muito a minha atenção. Jesus se compadece deles. E a Bíblia diz, um versículo conhecido de todos também, que Jesus chorou. Jesus chorou por ver, não que Lázaro tinha morrido. Jesus chorou não por ver que aquela situação não tinha mais como reverter, porque Ele sabia que Ele já tinha falado para os discípulos que aquela enfermidade é para a glória de Deus. Mas Jesus chorou por causa do sofrimento das pessoas. Jesus se compadece da sua dificuldade. Jesus não está lá pouco se importando com a sua dificuldade. Jesus, Ele chora com você. Jesus, quando vê você chorando, Ele chora. Mesmo sabendo que Ele pode resolver o seu problema, Ele chora. Foi o que Ele fez com Marta e Maria e todos aqueles. Jesus estava chorando por quê? Porque há compaixão. O nosso Deus é um Deus de compaixão. Você precisa entender que Jesus, Ele olha para você. Ele tem visto a sua angústia. Ele tem visto que você tem orado pelo seu casamento, muitas vezes as coisas não têm acontecido. Ele tem visto que muitas vezes você tem orado pela conversão do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, e não tem acontecido. Que você tem chorado por essas coisas. E o Senhor, Ele está atento à sua dificuldade. Ele tem compaixão de você. Jesus é um Jesus que quando vê alguém chorando, Ele chora junto. A Bíblia diz que num outro momento havia um funeral de um jovem, e sua mãe e muitas pessoas passando, e uma tristeza profunda. E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquela situação e a tristeza daquelas pessoas, Jesus se comoveu no seu espírito. Jesus ficou triste, Jesus chorou. Por quê? Porque Jesus, Ele é um Deus de compaixão. Jesus, Ele ora com você, Ele chora por você, mesmo sabendo que Ele pode fazer algo por você. Mas você precisa crer nisso. Você precisa crer que Ele pode fazer. Nós nunca podemos nos esquecer que Jesus se identifica com a nossa dor. Aquele que cura as nossas chagas também é ferido conosco. As lágrimas de Jesus naquele momento revelam o quê? A sua humanidade, a sua compaixão, o seu amor. Jesus se importa com você. Ele é o Deus Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco, não só nos momentos bons da sua vida, nos momentos difíceis, onde você não tem solução, onde você acha que você está sozinho. Ele está com você. Ele sofre por você, Ele se importa com você, Ele se identifica com você. O que fez Jesus chorar naquele momento é se identificar com aquelas pessoas e saber que toda aquela dor da morte foi causada pelo pecado do homem, sabendo que toda aquela dificuldade que aquela família estava passando foi por causa do pecado do homem, mas Ele tinha vindo para solucionar o problema.
Ele é o Jesus, é o Deus que se identifica conosco. Jesus sabe o que é a dor de alguém que não tem uma casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da pobreza. Por quê? Porque ele não tinha nada. Aqui na terra Jesus não tinha nada. A Bíblia diz que ele era um homem simples. Jesus sabe qual é a dor da solidão. Sabe por quê? Porque ele se sentiu sozinho no jardim do Getsemane. Ele ficou sozinho. Então ele sabe quando você se sente sozinho, porque um dia ele esteve sozinho. Ele sabe. Jesus, ele sabe a dor da perseguição. Sabe por quê? Porque ele também foi perseguido. Jesus também sabe qual é a dor da traição, porque um dia ele também foi traído. Jesus sabe qual é a dor da humilhação. Sabe por quê? Porque Jesus também um dia foi humilhado, maltratado. Então se você acha, ninguém entende a minha dor, Jesus entende, porque tudo que você passa, tudo que você está passando, Jesus passou. A Bíblia diz que ele se tornou homem e passou por todas as dificuldades. Então não se sinta sozinho, não se sinta desamparado. Jesus está com você. Sabe, tem muitas situações que parece que é como se você tivesse morrido. Jesus sabe qual é a dor da morte, porque ele provou da morte. Não tem nada que você possa dizer para Jesus que ele não saiba como lidar, porque ele passou por todas as situações. Jesus te ama, ele se importa com você. É interessante que Jesus, ele não excluiu a participação humana em face ao seu milagre ou a sua intervenção milagrosa. Jesus podia ter apenas soprado e aquela pedra ter saído. Podia ou não podia? Jesus podia ter um terremoto ali e a pedra ter cortado no meio. Mas Jesus pediu o quê? Tirem a pedra. Versículo 39 relata isso. Jesus diz: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E aí Jesus respondeu a ela: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E aí no verso 44, o texto diz que o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem a faixa e deixe ele ir. É claro que nós sabemos que só Jesus tem o poder para ressuscitar. Só que é interessante que Jesus, ele conta com a nossa ação no milagre. Qual era a participação humana no milagre da ressurreição de Lázaro? Tirar a pedra. Jesus conta com você para tirar a pedra. Ele vai fazer o milagre, ele vai te libertar, ele vai trazer paz, ele vai salvar, ele vai curar. Mas ele conta com a sua cooperação. Tire a pedra. Todas as vezes que nós oramos por alguém, por algum pedido de oração, o que nós estamos fazendo? Tirando a pedra. Com a nossa fé nós tiramos a pedra, aquilo que impede o agir de Deus. Nós podemos tirar a pedra. Só Jesus tem o poder para ressuscitar o morto, e isso ele com certeza pode fazer. Mas tirar a pedra é nós que temos que fazer. Outra coisa que ele pediu para fazer, além de tirar a pedra, que nós lemos no versículo 44: desatar o homem que está todo enfaixado. Jesus chama Lázaro da sepultura e Jesus pede para que as pessoas tirem as faixas. Tirar a faixa, tirar todas as faixas. Muitas vezes as pessoas não querem tirar a faixa. Por quê? Quantos aqui já tiveram uma ferida e foi enfaixada a ferida? Dói tirar a faixa, não dói? E muitas vezes as pessoas querem ficar com as faixas, porque a faixa muitas vezes serve como uma maneira da pessoa se esconder. Mas Jesus pediu para tirar as faixas. Por quê? Porque o milagre que Jesus estava fazendo na vida de Lázaro era um milagre completo. E enquanto as pessoas tiravam a faixa, enquanto as pessoas ajudavam Lázaro a sair daquela situação, o Senhor agradecia a Deus. Enquanto o milagre estava acontecendo, Jesus agradecia ao Senhor. No verso 41 diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve. Porque o Senhor me ouviu. Irmãos, por que Jesus precisava falar: agradeço ao Senhor, porque o Senhor me ouviu? E aí ele pega e fala: Senhor,
Eu só disse isso para que as pessoas crescem que é o Senhor que está operando o milagre, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Você acredita que o Senhor sempre te ouve? Jesus tinha certeza que Deus sempre ouvia ele. E eu pergunto para você nesta noite: você tem certeza, você tem convicção de todas as vezes que você ora por alguém, que todas as vezes que você coloca a vida da sua família, que todas as vezes que você se coloca diante de Deus, Deus te ouve? Se você não tem essa certeza, eu gostaria que você saísse daqui com essa certeza nesta noite: Deus te ouve. Ele ouve todas as suas orações, Ele ouve o seu clamor todos os dias, Ele ouve o seu choro. Deus te ouve. Aleluia. Quando que o milagre aconteceu? Quando Jesus agradeceu porque o Senhor ouvia ele. Nós precisamos entender: o Senhor nos ouve. E aí ele diz assim: desatai ele e deixai-o ir. Lázaro agora estava vivo, mas estava com as vestes mortuárias, seus pés, suas mãos e os seus rostos, o seu rosto ainda estavam enfaixados. E o que isso nos diz? Nós precisamos nos despir das vestes da velha vida, precisamos nos revestir das roupagens do novo homem, precisamos ajudar uns aos outros a retirar as ataduras do passado. Nós somos uma comunidade cristã revival. Nós somos uma comunidade de cura, de restauração, onde o poder de Deus deve ser manifesto nas nossas vidas para que nós possamos nos ajudar. Há um tempo de atar e há um tempo de desatar. Há um tempo de eu ser ajudado e há um tempo de eu receber ajuda. Mas o fato é que nós precisamos estar juntos. Jesus disse algo muito interessante para aquela mulher: se você crer, você verá. Você tem crido que Deus pode fazer um milagre? Você tem crido aquilo que você tem pedido para Deus? Você crê que Ele pode fazer? Ele disse algo aqui, irmãos: Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem todo o poder. Qual que é a coisa mais difícil para nós? É a morte. Jesus disse: eu tenho poder sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Para aquelas pessoas naquele momento aquilo era algo que não tinha sentido. Jesus não tinha ressuscitado ainda. Se ele tivesse ressuscitado, talvez traria uma outra conotação para aquela afirmação. Mas até aquele momento nada disso tinha acontecido. Mas ele afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa a situação, porque como eu já disse, muitas vezes nós vivemos situações de morte, situações onde parece que não tem mais jeito. Como nós já falamos outras vezes, para nós morte não é só ir para um caixão. Muitas vezes a morte significa o fim de alguma coisa, significa nós desistirmos de um sonho, desistirmos de lutar para que algo aconteça, desistirmos de correr atrás de um sonho nosso. Isso pode ser uma morte. E aquele negócio lá, o seu sonho? Não, já era, morreu. Você desiste. Mas e o seu relacionamento? Não tem mais jeito não, morreu. E os seus pais? O meu relacionamento com meus pais não tem mais jeito, morreu. E o seu amigo? Não tem mais jeito, morte. Mas Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Isso é poderoso, irmãos. Nós precisamos tomar posse do milagre do Senhor, porque Ele é, como nós temos falado, Ele é a ressurreição e a vida. E é interessante que no início o Senhor já diz qual que é o propósito dele em realizar o milagre. No versículo 4 ele diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas para o quê? Para a glória de Deus. Tudo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, tudo que Deus quer fazer na sua família, é para a glória de Deus. Quando você tem um relacionamento conjugal feliz, em paz, a glória de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Quando você tem uma vida financeira boa, sem nenhum problema de dívida, o nome do Senhor é glorificado. Quando você não tem uma enfermidade, ou quando você é curado de uma enfermidade, o nome do Senhor é glorificado. Tudo que Deus faz na nossa vida, quando você é liberto das drogas, quando você é liberto de um vício, seja ele do cigarro, da bebida, de uma droga, o nome de Deus é glorificado. Outro dia eu estava cortando o cabelo, eu corto o cabelo aqui de frente. E aí ele é um cristão também, da Igreja Batista, o irmão Josué. E
eu falei pra ele que ele tá ficando velho, né? Porque ele cortava o meu cabelo desde que eu tinha a idade do Lucas. E ele estava conversando comigo, né? Desde quando eu vi esse lugar, foi cortando o cabelo que eu vi esse lugar. E ele falou: nossa, outro dia eu vi um senhor aí, Paulo. Pastor, eu vi um senhor aí. Nossa, aquele senhor é um milagre de Deus. Nossa, eu glorifico a Deus toda vez que eu vejo aquele senhor, porque eu conhecia a vida que aquele senhor levava. Aquele senhor tinha uma vida destruída, Paulo. Eu não sei se você conheceu esse senhor, né? Você é muito novo, mas eu não sei se você conheceu ele. Aí eu peguei e falei: ah, é? Ele falou: é, ele tá com os cabelos brancos, eu vi ele passando. Fala pra ele, até esqueci de falar pro meu pai isso. Fala pra ele que eu mandei um abraço. Fala pra ele que eu mandei um abraço pra ele. Aí eu falei: então, esse senhor é meu pai. Ele falou: glória a Deus, porque tudo que Deus faz é pra glória de Deus. Nós não temos glória nisso. E ali eu pude junto com ele glorificar o nome de Deus. Ele falou: meu Deus, que Deus poderoso, que milagre que Deus fez na sua família. Olha só o que Deus está fazendo. Eu falei: irmão, nós agradecemos a Deus todo dia, porque tudo é para a glória dele. Deus nos tirou da sepultura, Deus nos tirou da vida destruída para a glória dele. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida é para a glória de Deus. Ontem nós estávamos na célula, né, lá no terceiro, conversando e glorificando a Deus. E graças a Deus, estou vendo o Elton aí, melhorou, estava gripado. E aí falando que ele estava meio triste porque não podia participar da célula. E Deus tem feito uma grande obra na vida do Elton. E nós podemos glorificar a Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Não há glória humana, nada disso. Tudo é para a glória de Deus. Quando as pessoas veem você na rua, as pessoas vão ter que glorificar a Deus, porque nós somos fruto de um milagre. Então entenda, tudo que Deus faz é para a glória dele. E há um outro objetivo também, quando Deus opera um milagre: o despertamento da nossa fé. Porque quando eu olho para o meu pai, que era um homem que ninguém dava valor, e Deus transformou a vida dele, como eu disse, para mim ele é o senhor mais bonito da igreja, nós podemos glorificar a Deus, e a nossa fé é despertada. A nossa fé é despertada. Quando eu vejo que Deus abre uma porta miraculosa para o irmão, a minha fé é despertada, porque Deus pode fazer na minha vida também. Quando eu vejo que Deus ressuscitou um homem, eu creio que Deus pode fazer em nosso tempo também. Quando eu vejo que uma família que estava totalmente destruída, Deus restaurou, a minha fé é despertada para crer que Deus pode fazer na vida de outras pessoas também. Todo milagre que o Senhor faz tem um objetivo de despertar a nossa fé. Se você está me vendo aqui hoje, creia que a sua fé seja despertada. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou um milagre do Senhor. Todos nós que estamos aqui somos um milagre do Senhor. Este lugar é um milagre do Senhor. Irmãos, nós não temos a mínima possibilidade humana de estar aqui. Isso é milagre do Senhor, para despertar a sua fé, para que você saiba que você é capaz e que nós possamos alcançar lugares maiores, que a nossa fé seja despertada para isso. Quando Jesus multiplicou os pães, ele queria ensinar que ele era o pão da vida. Quando ele curou o cego, ele queria ensinar que ele era a luz do mundo. E quando ele ressuscitou Lázaro, ele queria ensinar que ele tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus queria fortalecer a fé dos discípulos. Os discípulos passariam por um momento muito difícil. Jesus iria morrer. Uma semana depois, Jesus foi preso. E aconteceu todo aquele sofrimento no Calvário. Jesus tinha um propósito naquele momento. Quando Jesus nos permite passar por uma situação, o propósito de Jesus é que nós possamos nos preparar, porque sempre Deus nos levará a viver algo maior. Jesus tinha o propósito de despertar a fé de todo aquele povo. Muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas começaram a crer em Jesus através do milagre da ressurreição de Lázaro. E Jesus tinha o propósito de abrir os olhos deles para o futuro. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei se você tem passado por alguma situação de morte, ou que você acha que está vivendo uma situação de morte. Talvez você esteja passando por uma aflição como a de Marta e Maria. Eu não posso dizer que nem Lázaro não estava mais nem no momento de aflição, porque a Bíblia diz que ele já tinha morrido quando Jesus chegou lá. Talvez haja alguém enfermo na sua casa, talvez.
Você está passando por uma crise no seu relacionamento. Talvez você não consiga se libertar de algo. Eu não sei o que tem trazido morte espiritual. Nós falamos a semana passada no batismo que nós temos que lidar com 3 tipos de morte. Que uma delas é a morte espiritual, o distanciamento de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa situação, se sentindo alguém morto, distante de Deus. Mas saiba, o Jesus que é a ressurreição e a vida, Ele está aqui. Entenda, Ele nunca chega atrasado. Às vezes nós falamos, nossa, e eu já falei isso também, como eu queria ter entendido o propósito de Deus antes na minha vida. Como eu perdi tanto tempo da minha vida. E realmente nós perdemos tempo. Mas saiba, Deus tem um tempo certo. Este é o tempo, não perca a oportunidade. Jesus é um Deus de oportunidade. E Ele quer te dar a oportunidade hoje de trazer vida àquilo que está morto. Talvez você ache, não tem mais jeito, meu relacionamento com Deus acabou. Eu tento, eu já fui várias vezes, eu já vim, eu já fiquei um tempo, eu saio, eu vou, eu volto. Mas saiba, hoje é o dia, Jesus está te chamando, vem para fora. E nós como igreja, nós queremos te ajudar a desatar todas as faixas, a te ajudar a ir para a vida com Deus. Irmãos, nós precisamos entender, Jesus não é um Deus que fez e um Deus que fará. Jesus é também um Deus que faz. Ele quer fazer hoje. Ele fez sim, nós cremos. Ele fará sim, nós cremos. Mas Ele faz. Fala para a pessoa do seu lado, Jesus é um Jesus que faz. Como nós falamos, Ele chora conosco, Ele se importa conosco, e Ele faz o que for possível para trazer vida para nós, para socorrer você, para me socorrer. Ele deu a própria vida para levantar Lázaro da sepultura. Ele correu um risco. Os discípulos falaram para ele, Jesus, você não está entendendo, se você for, você pode morrer, está todo mundo atrás do Senhor. Ele falou, eu vou correr o risco, porque vale a pena. Jesus não correu só o risco por mim e por você, Ele morreu. Não foi só o risco, Ele morreu. Entenda, ainda que para você o seu problema seja algo impossível, o Deus do impossível está aqui. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus. Muitas situações vêm à nossa vida como situações de morte. Quantas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos mortos? Quantas vezes nós achamos que não vai acontecer, que não há possibilidade alguma de acontecer? E talvez você esteja hoje passando por uma situação dessa, achando não tem como mais. Talvez você tenha vindo para cá pensando nisso, pensando na sua situação. Mas o Jesus que ressuscitou Lázaro, o Jesus que disse, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está aqui hoje. E se você tem passado por uma situação de morte, eu quero orar pela sua vida. E como eu disse, morte é desistência. Talvez você tenha desistido de um sonho. Enquanto eu estava ministrando, Deus trouxe esse sonho ao seu coração. Talvez você tenha desistido de lutar por algo. E quando eu estava aqui falando, o Senhor lembrou de você que um dia Ele te prometeu isso. Talvez você lembrou que você está distante do Senhor. E quantas vezes Ele tem te chamado para perto novamente, você não tem ouvido Ele. Mas Deus, Ele disse para você, vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Eu quero orar por você. Enquanto nós louvamos ao Senhor com este cântico, se tem alguém aqui que precisa da vida de Deus, que precisa de liberdade em qualquer que seja a área da sua vida, que tem passado por um momento difícil, de angústia, de dor, de preocupação, de enfermidade, eu quero orar pela sua vida. Jesus está aqui, Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Vamos adorar ao Senhor. Se tiver alguém, não fique no seu lugar, venha ser abençoado pelo Senhor. Aleluia.